As 10 bobagens mais comuns que as pessoas inteligentes cometem. Dr. Arthur Freeman e Rose DeWolf. Todos cometemos erros, mas permanecer neles é bobagem. E muitas dessas bobagens desencadeiam mais outras bobagens, e isso vira um ciclo problemático que atrapalha todo o nosso psicológico. Muitas vezes, independentemente de nossa intelectualidade, assumimos posturas erradas que colocam nossa inteligência emocional em xeque. Nessas horas, é importante estar atento a alguns fatores que sabotam e comprometem toda a nossa integridade emocional. Esses fatores foram listados como bobagens pelo Dr. Freeman e Rose DeWolf. No livro são descritas cada uma delas, a fim de serem reconhecidas e combatidas com algumas práticas. Como sabemos quais são as 10 bobagens mais comuns? Essas são as 10 mais comuns porque nos levam a cometer várias outras bobagens através delas. São equívocos que se aplicam a uma espécie de sofrimento emocional desnecessário que estão ligados não às decisões específicas que tomamos, mas à nossa própria maneira de tomar decisões. Em geral, são bobagens que cometemos no modo de encarar as circunstâncias de nossas vidas. São maus hábitos mentais muito específicos que criam problemas ou pioram os que já temos, dificultam a tarefa de encontrar soluções e nos induzem a erros de interpretação das experiências ou a erros de julgamento dos outros e de nós mesmos. Número 1. O catastrofismo. Escorregar no pessimismo parece eminente. A pessoa é levada a acreditar no pior. Esse tipo de comportamento é conhecido como catastrofismo. O desastre parece inevitável. É o que o psicólogo Albert Ellis chama de terribilizar, porque os envolvidos imaginam consequências tão ruins que serão insuportáveis. Qualquer que seja um nome, porém, é uma cilada em que é fácil cair. Todos sabemos que em determinadas ocasiões, a mente parece cair automaticamente para o pessimismo em vez do otimismo. A expressão mau pressentimento é uma descrição perfeita da reação de alguém em que seu chefe quer ver em sua sala dentro de 20 minutos. A pessoa se prepara para ouvir uma crítica, revê mentalmente todos os erros cometidos ao longo do tempo dentro da empresa e se prepara para o pior, quando seu chefe apenas gostaria de saber se ela se disporia a dirigir o evento beneficente da empresa. Todo o seu sofrimento físico e emocional foi à toa. O sofrimento desnecessário, todavia, é o menor dos problemas provocados pela tendência ao catastrofismo. Muitos perdem a cabeça por acreditarem em um desastre iminente e que não há nada que se possa fazer a respeito, restando correr aos berros de um lado para o outro. Nessas horas é importante questionar a si mesmo com realismo e maturidade, buscando se ouvir sem exageros. Número 2. A telepatia. No fundo, todos nós sabemos que a telepatia é impossível. Mesmo reconhecendo tal fato, com frequência agimos na vida como se a telepatia fosse parte integrante do repertório usual de habilidades. Essa ilusão pode se manifestar de duas formas. Primeiro, por meio da presunção que já sabemos o que os outros estão pensando. Nem adianta pedir o emprego. Eu sei que ele jamais contrataria uma mulher ou alguém da minha idade ou eu. Ou, segundo, através da ideia de que os outros não só podem, como têm a obrigação de saber exatamente o que nós estamos pensando, sem que precise dizer. Se ela me amasse, faria o meu prato preferido no meu aniversário. Ela sabia que era o que eu queria. Quanto mais íntima a relação, mais presumimos que conhecemos a outra pessoa. Então garantimos que ela agirá de tal forma, e é aqui que essa tal ilusão acarreta problemas. Você pode fazer uma suposição e pôr o carro na frente dos bois. Ou você faz uma suposição usando como base o que você pensaria naquela ocasião, ou você supõe de forma errada através de um comportamento passado da pessoa, etc. O importante, quando estamos cometendo esse erro, é fazer questionamentos e colocá-los no papel.
Quando escrevemos no papel as nossas ideias, fica mais fácil analisá-las, e basta ver o que estamos pensando no papel que já mudamos as nossas conclusões. É importante também colocar os questionamentos à prova ou dizer o que pensa para que o outro fique ciente. Número 3. A mania de perseguição. Quando passamos por dois estranhos na rua e ouvimos um deles soltar uma gargalhada, temos duas interpretações possíveis. Podemos levar a risada para o lado pessoal, isto é, partir do princípio que, por alguma razão, um deles fez um comentário ruim a seu respeito, o que provocou o riso de seu companheiro. Ou podemos entender a gargalhada como um comentário neutro que não tem nada a ver com você. Como acontece com outros erros mentais, pode-se dizer que a mania de perseguição, quando utilizada de forma equilibrada e realista, é não só normal, como necessária para a proteção. Porém, quando excessiva, será fonte de dificuldades e sofrimento emocional. Vamos a outro exemplo clássico. A professora adverte sua turma. Alguns de vocês não andam se empenhando muito nessa matéria. Ela está falando de mim, pensa Ellen, mas a professora não fez nenhuma referência a Ellen e estava falando de modo geral, dirigindo-se a todos os alunos que não vêm se empenhando o suficiente. Quando alimentamos a mania de perseguição, causamos mágoas desnecessárias, prolongamos a raiva em determinadas situações, geramos um sentimento de culpa e desperdiçamos energia à toa. O segredo para reduzir os problemas constantes da mania de perseguição é simplesmente parar para ouvir e analisar seus pensamentos. Mas, caso se sentir agredido e for agredido de fato, às vezes é merecido reagir, às vezes não. E isso é uma boa oportunidade de desenvolver algumas reações possíveis de forma positiva. Número 4. Acreditar em tudo que seu assessor de imprensa diz. É fácil fazer o que os assessores de imprensa fazem. Focalizar nosso discurso exclusivamente no que é positivo a nosso respeito, ignorando o resto. Mas um pensamento positivo em excesso pode ser nocivo. Podemos ter essa positividade nociva de diversas formas, acreditando que podemos ser bons em tudo, que não teremos responsabilidade pelos nossos atos, nos prendendo às estratégias que não estão funcionando mais, ou então, pelo grande sucesso, termos a tentação de repousar em nossa antiga conquista. Quando realizamos algo que conta com reconhecimento alheio, é fácil acreditar que não precisamos mais demonstrar nosso valor. O mais importante assessor de imprensa é aquele que carregamos dentro de nós. Temos que tomar cuidado, pois nosso ego fala mais alto. É importante contrariar seu assessor de imprensa. Estar atento ao que ele propõe e fala a seu respeito é fundamental. Se não quer ser enganado, não se engane e nem se deixe enganar. Número 5. Levar as críticas muito a sério ou inventá-las. Muita gente, sem dúvida, vai dizer que o excesso de autoconfiança é um mal. Mas o mais comum é ser o crítico de si mesmo e se sentir um fracassado. Nem mesmo a experiência do sucesso é capaz de afastar os críticos, podendo levar ao que se costuma chamar de fenômeno do impostor, que nada mais é que o indivíduo bem-sucedido em questão acreditar que seu sucesso não é justificado. Entretanto, tanto um padrão de comportamento quanto o outro são equívocos que podem levar a novos equívocos. O indivíduo pode ter muitos problemas, tanto se nunca enxergar o aspecto negativo de nada, quanto se ver somente fatores negativos em tudo. A ideia principal é aprender a questionar os seus critérios. É preciso filtrar e classificar as críticas e todos os críticos, o que demanda uma reflexão consciente. Devemos analisar se essas críticas são realmente construtivas e usar isso para a evolução. Número 6. Perfeccionismo. Desde a nossa infância, aprendemos a buscar a perfeição. E isso é imposto não só nos nossos estudos, mas no nosso trabalho e em tudo que nos rodeia. Fazer as coisas com perfeição não é ruim, pois isso pode incentivar esforço e a busca por qualidade.
Mas isso não pode tomar conta dos nossos pensamentos de uma forma imposta, pois pode ser prejudicial. Perfeição demais pode não ser algo bom. Tamanho nível de perfeição pode ser dispensável em alguns momentos da vida. E talvez o erro do perfeccionismo acontece quando o esforço por padrões mais elevados é levado ao extremo. O ideal é ter a perfeição na dose certa. Se concluirmos que não dá para chegar à perfeição, nem há por que tentar. Talvez seja até melhor não fazer nada. Como o exemplo de alguém que é da opinião que, se não encontrar uma cara-metade capaz de corresponder às suas especificações até o último detalhe, prefere ficar sozinho. Então, é melhor se habituar à sua própria companhia. Se você acha que tem de ser perfeito em tudo aquilo que fizer, pode perder o seu tempo com detalhes, quando suas energias poderiam ser investidas de maneira mais sábia. Aprenda a ser flexível consigo mesmo e com as pessoas. Número 7. Mania de comparação. É difícil imaginar como poderíamos funcionar sem jamais fazer comparações, porque elas servem de pontos de referência, como meios de instaurar a ordem em meio ao caos. Ninguém vive uma vida abstrata. Todos precisamos avaliar as situações com que nos deparamos. As comparações nos permitem contextualizar as coisas. Muitas escolhas, como qual emprego ficar, que funcionário contratar, que carro comprar, que candidato deve ser eleito, são feitas depois de compararmos duas ou mais possibilidades. As comparações nos permitem não só efetuar escolhas, como também solucionar problemas. No entanto, às vezes não só poderíamos, como deveríamos, não cair em determinadas comparações. Justamente nas comparações em que mais precisamos de ajuda, ficamos mais desamparados. Estamos falando das comparações que envolvem o ego, isto é, aquelas que fazemos na tentativa de definir nossa própria identidade ou delimitar as nossas questões pessoais. É verdade que, se sairmos espalhando as nossas comparações por aí, seremos taxados de arrogantes, o que pode ser um problema. As comparações negativas sobre nós ou sobre os outros, ou feita pelos outros, também podem ser perigosas. Nunca serei tão bom como Leslie, então não adianta tentar nada. Não tenho o que tal pessoa tem, portanto, sou um fracasso, por exemplo. A pergunta que devemos fazer é se, ao fazermos nossas comparações, costumamos ressaltar todos os aspectos positivos do outro lado e ignorar o que há de positivo no nosso? Ou enumeramos de maneira justa os aspectos negativos dos dois lados da comparação? Pense melhor. Número 8. Pensamento condicional. E se? Isso representa um pensamento hipotético. Preocupar-se com coisas que não existem ou são improváveis, ameaças irreais que prejudicam a nossa saúde e felicidade. Podem ser também condicionais, serem ameaças reais, mas gerando uma preocupação em tal medida que acaba restringindo a nossa capacidade de lidar com elas, em vez de ampliar a nossa capacidade de reação. Devemos questionar o "e se?". Do mesmo modo que somos capazes de nos convencer a nos preocuparmos mais, podemos nos persuadir a nos preocupar menos. Tudo começa se colocar as hipóteses em dúvida, mas caso não conseguirmos eliminar as preocupações, podemos interromper os pensamentos lançando mão de uma distração. Número 9. Deve ser assim. Usar o verbo dever pode ser um grande erro. Para a maior parte das pessoas, deve ser difícil acreditar nisso. Afinal, sempre dizemos, eu devia fazer isso, eu não devo fazer aquilo, ou eu sei que devia me sentir assim em relação a isto. Estamos simplesmente nos referindo a todos os comportamentos e sentimentos que aprendemos a considerar corretos, adequados e os únicos aceitáveis. Assim, acabamos usando a palavra dever para designar a diferença entre o certo e o errado. Por incrível que pareça, essa palavrinha tão usada possui um grande potencial para causar problemas. E o problema
está no significado que a maioria de nós associa a esse verbo. Para uma mudança de pensamento, precisamos deixar algumas crenças sem fundamentos e certas coisas de lado. Nem tudo que você pensa que deve fazer realmente deve ser feito. Nem tudo que você pensa que deve ser é de fato um dever. Nem sempre o certo a se fazer é conforme o que você aprendeu. A partir daí, é importante lidar com a culpa que pode surgir com os deveres rompidos. Número 10. Vício. Sim, mas... Quando dizemos sim, mas, para nós mesmos, estamos nos dizendo que não temos condições de fazer aquilo que queremos. Reconhecemos que desejamos algo e que, muito provavelmente, temos potencial para obtê-lo. Mas então, nós negamos aquilo que queremos antes que mais alguém tenha a chance de fazê-lo pela gente. Os adeptos do sim, mas tendem a procrastinar. Para modificar essa tendência, é necessário, antes de mais nada, ter consciência da frequência que esses pensamentos vêm à cabeça. Troque o sim, mas pelo sim e diga sim, eu gostaria de fazer isso, e eis alguns dos desafios que terei de superar a fim de conseguir. Isso é uma disposição para somar em vez de diminuir. Trace metas para conseguir as coisas e não deixe espaço para desculpas de não fazer algo. Como usar a terapia para combater bobagens? Todos os erros mentais citados acima podem ser combatidos por técnicas da terapia cognitiva. Essas técnicas têm sucesso comprovado com extremos emocionais, como em pessoas com depressão e que não conseguem levantar da cama, ou ansiosas a ponto de sofrer ataques de pânico, literalmente de tirar o fôlego. Mas tem sucesso igualmente no tratamento em ajudar as pessoas a evitar aqueles erros emocionais comuns, cotidianos, que enredam e atrapalham mesmo os melhores de nós. Com a ajuda dessas técnicas, você consegue analisar os pensamentos que passam pela mente e vai se ver capaz de libertar seus neurônios para que corram em seu socorro nos momentos mais estressantes. Vai evitar cometer aqueles erros comuns que resultam em tantos outros erros. O seu senso comum vai perceber quando você estiver se deixando levar pelas emoções e vai ajudá-lo a controlar melhor os acontecimentos de sua vida. Como verbalizar o que não foi dito? A terapia cognitiva nos ensina a verbalizar aquilo que ficou por dizer, ideias que ficam logo abaixo do nível da consciência e as quais podemos tornar conscientes. Se não temos a consciência de todos os pensamentos que nos passam pela cabeça, provavelmente é porque são ideias que aparecem sempre. A maioria das pessoas pensam em hábitos exclusivamente em termos de atos. Existem hábitos positivos, como escovar os dentes, e os maus hábitos, como roer as unhas. Na verdade, pode haver bons e maus hábitos de pensamentos. O hábito de agir e os de pensar têm em comum o fato de se darem automaticamente. Em situações normais, não necessitamos de nenhum planejamento e concentração especial para enfiar a chave na fechadura e entrar em casa. A gente faz automaticamente pela força do hábito. O cérebro está envolvido, mas atua em segundo plano. Hábitos de pensar que desenvolvemos sofrem uma imensa influência do que os psicólogos chamam de nossos paradigmas individuais, as maneiras básicas como organizamos as informações recebidas. Adquirimos nossos próprios paradigmas particulares por meio da incorporação de algumas ou todas as regras de vida que nos são ensinadas em casa ou na escola, que aprendemos da religião ou dos amigos. Cada um desses paradigmas é como um par de óculos por meio do qual enxergamos o mundo. Se esses óculos têm lentes roxas, vamos enxergar o mundo em tons arroxeados. Do mesmo modo, quem vê o mundo através das lentes da dependência e do desamparo vai acreditar que é perigoso discordar de quem quer que seja, que é perigoso reclamar e é importante ser aprovado por todos. São os paradigmas particulares de cada uma das pessoas
que veem o mundo de forma única e que explicam por que uns são mais afetados que os outros por alguns dos 10 erros mentais mais comuns. Um exemplo: o paradigma de alguém lhe informa que o mundo é um lugar perigoso. Logo, para sobreviver, é preciso ser extremamente cauteloso. Provavelmente, essa pessoa vai pensar por hábito de maneira catastrofista ou à base de "e se?". Se o paradigma de outro lhe diz que a coisa mais importante do mundo é ser admirado pelos demais, seus hábitos mentais talvez incluam a mania de comparação e tende a acreditar nos críticos ou no seu assessor de imprensa. Crescemos acreditando que o nosso paradigma específico é o jeito que as coisas são e tendemos a não questionar. Mas acredite, só porque nós ou outras pessoas acreditam em determinada coisa, não significa que seja verdade. Assim, analisando seus hábitos de pensar, você pode preferir trocar de lentes e olhar o mundo de um jeito novo. Novos hábitos de pensar. A moral dessa história é a seguinte: é possível quebrar hábitos prejudiciais. É possível quebrar um hábito ruim de pensar, da mesma forma que podemos quebrar um mau hábito de agir. E é possível desenvolver novos hábitos que sejam saudáveis e práticos para cada um, tanto nas ações quanto nos pensamentos. Insta Insights. Ficar preso em bobagens acarreta sofrimento emocional. O pessimismo não é uma percepção correta das coisas. É importante questionar a si mesmo com realismo e maturidade, buscando se ouvir sem exageros. É tão nocivo ver apenas coisas positivas quanto ver apenas coisas negativas em nós mesmos. É essencial traçar metas para conseguir as coisas e não deixar espaço para desculpas que nos impeçam de fazer algo. Neste livro você aprendeu que muitas bobagens que cometemos é por falta de raciocinar, é por impulso, pelo hábito de não pôr os pensamentos à prova quando necessário. Bobagem é dar ouvidos às coisas pequenas ou aumentá-las de uma forma que cause perturbação extrema. É dar ouvidos a coisas que não existem, nos paralisar e prejudicar. A chave para superar todas essas bobagens é se autoavaliar, se questionar sobre atos, pensamentos e até crenças erradas que carregamos. Ter uma mente madura implica colocar em prática todas essas estratégias para não cair mais nessa cilada de bobagens.